Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Iniciamos esta quinta-feira e, como toda quinta-feira, é o dia de nós reservarmos a Sagrada Eucaristia. Em qualquer igreja que você passa, principalmente as paróquias, nesse dia de hoje você encontra Jesus exposto, Jesus sendo adorado, em muitos lugares algumas horas, mas em muitas de nossas comunidades paroquiais o dia todo, para que nós tenhamos esse momento de estar na intimidade com o Senhor, olhando para Ele e deixando que Ele olhe para nós. Isto é a verdadeira adoração. E nesta quinta-feira nós temos Jesus então encerrando, terminando o grande sermão que ele faz sobre a comunidade e as questões que a comunidade então enfrenta para viver o reino de Deus. E no trecho de hoje, final do capítulo 18 e início do capítulo 19 do Evangelho, Jesus então ele prega sobre o valor do perdão. Então falamos durante essa semana muitas vezes sobre a questão do perdão. E Mateus, ele é bastante realista, ele é bastante pé no chão e ele sabe que viver sozinho não é bom, mas viver em comunidade, juntos, também não é fácil. E então muitas vezes precisamos discernir sobre ou viver sozinho ou viver na comum unidade. E isso então faz com que Mateus possa olhar a comunidade machucada pelos atritos, que são frutos da fraqueza humana, e assim acabam se ofendendo, porque somos fracos, porque somos humanos. Muitas vezes, então, entramos em atritos e acabamos nos ofendendo, nos machucando e assim por diante. A pessoa ofendida, ela deve reagir como? Qual deve ser o comportamento e o procedimento da pessoa ofendida, sendo ela um bom cristão? Então, voltamos lá nos judeus. Os judeus diziam que se deve perdoar até 4 vezes. Até 4 vezes a pessoa merece o perdão. No Evangelho, Pedro, então, ele é um pouquinho mais generoso e eleva o número para 7. E assim ele pensa, está fazendo uma média com Jesus, está dando um passo à frente daquilo que ele imagina que Jesus vai falar. E ele ainda entende que a preocupação egoísta do limite de vezes de alguém que não quer se entregar totalmente à misericórdia. Então, quando a pessoa tem dificuldade de se entregar totalmente à misericórdia ou estar em dúvida no momento do perdão, ela então coloca limite. Eu só te perdoo mais uma vez. Até 3 vezes tudo bem, mas depois acabou. O Pedro diz, não, 7 vezes, né? Então, aí mostra o limite. Porque se a gente olhar, quem ama, perdoa sempre. É assim o modo de agir de Jesus. Porque ama, ele perdoa sempre. Ele não impõe limites. Eu te perdoo até tal ponto e etc. Não. O amor faz com que o perdão não tenha limite. E é isso então que Pedro não percebe. Então, perdoar e ser perdoado é muito importante, pois isso depende não só a existência, mas a continuidade da comunidade. Então, a comunidade que quer continuar, comunidade que quer crescer, que quer se desenvolver, se não houver o perdão, fica difícil e é claro que fica complicado
a sua própria continuidade. Fica complicado o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então todos somos conhecedores de que precisamos continuamente do perdão de Deus, que recebemos esse perdão à medida que perdoarmos o outro. É isso que nós mesmo pedimos na oração do Pai Nosso, que Ele nos perdoe somente se nós perdoarmos os outros. Perdoai as nossas ofensas, nós rezamos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós até de certa forma colocamos uma condição para Deus: só me perdoe se eu perdoar o outro. E muitas vezes a gente esquece esse detalhe. Então a parábola que Jesus conta, a história que Ele conta, mostra não só os limites do perdão, como o perdão proporcional ao desejo de vingança e, é claro, finalmente, esse perdão partilhado. Então, o perdão, qual é o limite do perdão? Se a gente ama, não tem limite. Se você quiser saber quanto você deve perdoar uma pessoa, é só olhar o tamanho da vingança que você quer para aquela pessoa. Então, perdoar o desejo de perdão que esteja proporcional ao desejo de vingança que muitas vezes o coração sente por aquela pessoa. E é claro que é importante esse perdão recebido que seja o perdão partilhado, porque eu sou perdoado, eu também perdoo. Porque Deus me perdoa, eu também perdoo o outro. E é isso que a história mostra. A parábola que Jesus conta, alguém na comunidade deve a quantia de 34.000 quilos de ouro. Ou seja, uma dívida impossível de pagar, uma dívida muito grande. E é claro que o patrão aqui, ele não dá um prazo para que a pessoa pague essa dívida. Ele perdoa a dívida toda. Então, o patrão aqui, é claro, é o próprio Deus. Ele perdoa essa dívida que a gente nem consegue imaginar. Mas ele não apenas dá um prazo, mas ele perdoa, não põe limite, mas ele perdoa a dívida. Então, o que aparece na sequência da história? A falta de memória que acaba sendo a raiz de todas as infidelidades. Aquele perdoado sai dali e esquece o perdão que recebeu. Aquele que foi perdoado, então, pela falta de memória, ele acaba, então, fazendo justamente o contrário contra o seu irmão, que devia para ele uma quantidade irrisória, uma ninharia, alguns reais, como poderíamos dizer hoje. E ele sufoca e quer o pagamento, ou seja, ele não partilha o perdão recebido. Então, o que o evangelista quer mostrar é justamente isso: o Deus apresentado por Jesus. Então, porque Ele é rico, Ele nos perdoa quantias que a gente nem imagina. E nós que muitas vezes temos a mania de cobrar quantias irrisórias do irmão, ou seja, não partilhamos aquilo que recebemos. E esse é o grande mal da comunidade. É o grande mal de membros da comunidade que, por essa falta de memória, não partilham o que receberam de Deus. Então não é só partilhar aquilo que se tem, mas é partilhar aquilo que se recebeu. Ou seja, se recebeu o perdão, dê o perdão. Então o segredo para viver em comunidade passa por aí. E é isso que nós devemos colocar diante do Santíssimo Sacramento neste dia de hoje. Pedir para o Senhor que sejamos misericordiosos como Ele é misericordioso. Que o nosso coração se torne cada dia
mais parecido com o coração de Deus, ou seja, aquele que recebe e partilha. Então é claro que aí ele pode estar com o coração apto para receber muito mais ainda do que ele recebeu até então. E isso é graça, isso nos traz a fé que precisamos para continuar a nossa caminhada. Uma excelente quinta-feira.